Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal X-Procraus. Tio Spook aqui novamente para a Semana dos Pastores. Essa semana tá tenso, mas eu acho que eu precisava botar aqui os meus dois dedos sobre a temática, não é? Afinal, eu estou terminando a teologia, ciências da religião, histórias do cristianismo, estudos afro-brasileiros, estudos de história e ciências políticas. Cara, ciências políticas é um espetáculo. Eu amei a matéria, não conhecia. E é assim, é fascinante. A política é uma coisa fascinante. O que estraga são os políticos atuais, mas a história da filosofia da política é incrível. Mas vamos lá, tá? A gente está vivendo numa era onde as coisas não estão sendo claras às pessoas. Como é que eu observo a natureza dos comportamentos hoje vistos, tá? Eu acho que é importante a gente poder entender e interpretar sobre a ótica de uma pessoa que estuda os fenômenos. Nós não estamos falando de fenômenos espirituais, nós estamos falando de fenômenos sociais. A gente tem uma igreja, tá? Uma não, né? Nós temos as ramificações das igrejas aqui no Brasil, por mais que sejam, então, uma única reforma que torna-se, então, o fator que levou à cisão da Igreja Apostólica Romana, junto com a formação, então, da protestante, metodista, presbiteriana e outras. A gente também tem as cisões de pequenas outras igrejas que foram sendo, então, separadas, até mesmo pastores independentes que criaram suas próprias congregações. Então, há sempre essa ramificação, principalmente norte e nordeste do Brasil, onde você tem um público muito carente de pessoas, os fiéis, que se tornam alvo e são vulneráveis dentro da argumentativa e dialética cristã, onde claramente eles não vão peitar a história, pois muitas pessoas desconhecem os fatos vividos e observados, então, desde o surgimento da primeira manifestação da igreja, 50 dias depois da crucificação de Cristo, até os dias de hoje. Porém, quando lida com ética e moral, as pessoas têm caráter. E por meio do caráter, então, a gente vê certas pessoas se levantando e dizendo: você não representa Deus. Porque o pastor torna-se a representação de Deus na terra, e isso é indiscutível dentro dos preceitos da igreja. O pastor sobe em um púlpito, no alto, acima de todos, e já se coloca, então, num fator de manipulação, de opinião, de discursos, narrativas, que envolvem, então, uma interpretação do que são as passagens mediante o que eles querem e não o que é. O que vocês têm que entender, e de coração eu falo para vocês, pois é um ponto que é questionável desde os primeiros passos no critério de estudo bíblico quando a gente vai se deparar com a Bíblia ela é uma costura de histórias, é uma parábola contada. A questão é que a gente tem uma formação de um Velho Testamento e de um Novo Testamento, e uma diferença de 400 anos entre um e o outro. É algo assim assustador, esse período elástico que acontece, tipo, cara, legal, o cara ele tenta fazer uma cisão do Novo Testamento e do Velho Testamento, mas o Zé Concré ali meio se perde. Então o que você tem é uma Taná, que seria o Velho Testamento, que já estava composto, elaborado e fechado quando Jesus nasce. Então o Velho Testamento já existia. Eles precisavam criar um Velho Testamento para se contar uma história de um povo que não sabia nada. As pessoas não tinham a menor noção de quem era aquele povo, o que era um povo hebreu. E aí, quando vem o Novo Testamento, ele começa a ser formulado e costurado sobre pessoas que acreditavam ter visto Jesus. Cara, eu acho que eu vi Jesus. Então o texto, ele é falho em diversas interpretações dentro de uma história que, por meio da ciência, de estudos da antropologia, de estudos de arqueologia, de estudos realmente sobre a história, a geografia e diversos aspectos, começa a reformular e reconstruir uma história séculos depois. Tá? Então quando a gente vê essas pessoas em um púlpito fazendo o seu discurso, suas narrativas, você pergunta qual é o papel que ele está exercendo. Primeiro, ele está utilizando-se do Velho Testamento ou do Novo Testamento? Porque qual é vamos dizer assim, o amparo religioso que ele tem? Porque se o Velho Testamento ele toma como base a Taná e todas as passagens, desde Gênesis, Êxodos e outros, a gente tem então um conceito de um povo hebreu. Ele não é hebreu, ele não pode estar utilizando-se então de um texto que pertence a um povo hebreu,
para poder significar aquilo que ele quer. Era a história de um povo que nem a ele pertence. Ele não é judeu, ele não é hebreu, ele não é descendente de judeus. E quando entra o cristianismo ressignifica absolutamente tudo, incluindo o Deus hebreu. E quando acontece essa ressignificação, quando Jesus ele olha e fala, não, os judeus estão errados dentro do princípio do que seria Deus, ele compra a briga com os judeus, ele compra a briga com os hebreus. Tanto que ele pode ser uma figura, ok, a gente reconhece ele como um judeu, mas eu não o reconheço como um líder do meu povo. Ok? Até porque o ato falho, quando ele foi crucificado, já é a representação de que não deu certo o golpe de Estado que ele queria dar. Então, quando você vê pastor faz violento ataque contra mulheres durante o culto, veja, no Novo Testamento não existe nenhuma referência de um ataque contra a mulher, a não ser certas represárias dos apóstolos perante Maria Madalena, o qual torna-se uma mulher protegida, amparada perante Jesus. Quando há certas passagens que remetem, então, a um discurso meio que duvidoso sobre Maria Madalena, face um ou outro apóstolo, que tinha, sim, certas, vamos dizer assim, dedos e cuidados sobre quem era aquela mulher a se aproximar de um líder como Jesus. Então, desse aspecto, o que ele está usando é a Taná, o Velho Testamento. Veja, você está lidando com um texto de 3.200 anos atrás. Cara, 3.200 anos atrás era uma civilização que foi abandonada, era uma civilização no meio do nada. Era uma civilização que estava crescendo dentro dos seus preceitos, até mesmo ético e moral. Pois nós tínhamos uma violência contra a mulher, contra animais, tínhamos um culto ao estupro. E aí? Sabe, tipo, se for estuprada, tudo bem, dá lá algumas moedas de prata para o pai dela e resolveu a situação. E veja, não é para se fazer aquilo, é para se olhar e falar como a vida era uma merda naquela época. E não é para se repetir o discurso, é para se aprender o discurso. Mas a gente tem, então, pessoas que não aprendem com o passado e para justificar as merdas que fazem em casa contra a mulher, ele se torna imperativo, dizendo, pô, mas está no Velho Testamento, se está na lei de Deus, quem sou eu para discordar? E aí vem o discurso. A senhora tem que dar para ele. O marido é um homem bom para a senhora, à noite a senhora tem que dar para ele. É igual aquela mulher que o marido faz tudo por ela. Chega à noite, ele quer um carinho. A infeliz fala que está com dor de cabeça sem dar. A senhora está pecando, irmã. Que merda. Se o seu marido é um homem bom para a senhora, à noite a senhora tem que dar para ele. Você viu, num púlpito, falando isso. E não fica com vergonha não, porque foi Deus que mandou a senhora dar pro seu marido. Foi Deus, Deus mandou, hein? Dá que eu tô falando, não é dar café, não é pão, não. Precisa de eu ser mais explícito? Precisa, manda, fala. Você quer que eu escancaro? Quero, manda. Não, a senhora tem que dar pro seu marido, não é o necessário, é até sobrando. Para que ele não procure uma vagabunda na rua e o pecado seja da senhora. Vocês percebem que o discurso de traição, então, quando ele fala que o marido está procurando uma outra mulher, a culpa é sua, mulher. Porque a senhora não atende às necessidades do homem dentro de todos os aspectos do lar. Então veja, mulher, você já tem que zelar pela casa, zelar pelo seu trabalho, porque hoje você trabalha, né? Zelar pela sua educação, correr atrás de especialização, mestrado, doutorado. Não deixa o pastor do Valadão descobrir isso, hein? Além disso, você tem que cuidar dos filhos, você tem que cuidar da sua saúde e, além disso, estar ali esperando o homem com a sua roupinha de onça, com o seu robezinho, aguardando, então, ele falando, venha que hoje eu quero. Mesmo com todos os seus afazeres, você é obrigado a se submeter aos prazeres mais mundanos de um homem. E se reclamar, a senhora é pecadora. A igreja passa a lhe condenar pelos seus atos. E esta figura é do apóstolo, veja,
apóstolo. Nós tivemos 80 apóstolos, cerca de 80 apóstolos, tá? Alguns ficaram ao lado de Jesus, outros foram peregrinar, foram fazer então o seu discurso, o seu proselitismo, mundo afora. Aí surge uma figura que se autodenomina apóstolo, ele se dá o título de um apóstolo chamado Adelino de Carvalho, da Igreja Reino dos Céus, em Minas Gerais, que desferiu então uma série de ataques misóginos contra as mulheres. Entre várias coisas, o religioso defende então o controle dos homens sobre as mulheres. Veja, o homem controla a mulher. Cara, é doente em 2024 a gente escutar um cara que sobe no púlpito de uma igreja e que quiçá é casado, eu não sei nem se ele é casado ou não, dizendo que a mulher tem que fazer o que o cara quer. Em uma época em que as mulheres têm a sua liberdade para votar, têm a sua liberdade para poder trabalhar, pode ter até um emprego melhor que dos homens. Pode ter, por quê? Porque é condicional. Porque a gente ainda vê uma sociedade muito machista e empresas têm muito medo de contratar mulheres. Eu lembro que quando eu fui ver a Brascabos, que foi uma empresa no interior de São Paulo, é uma empresa maravilhosa, que faz cabos para máquina de lavar, faz cabos então para carros, veículos. E eu fui lá para fazer então o lançamento do IPO dessa empresa em bolsa, fazer o KPI, análise gerencial dela. Quase a totalidade dos funcionários da empresa são mulheres. As mulheres tinham a capacidade de lidar com a manufatura dos produtos de uma maneira mais atenciosa que os homens. Curioso, né? Curioso. E eu lembro muito bem que quem me atendeu lá foi um rapaz gringo. Eu não sei se ele era australiano, ele era escocês. Era um escocês. Apaixonado pelo Brasil. Um rapaz espetacular. Então você vê que a gente tem esses discursos em 2024, onde então um cara sobe no púlpito e incentiva pessoas de classe muito baixa a fazer então o quê? Uma submissão, como a gente viu na Idade Média, como a gente viu dentro da formação da própria igreja, onde Paulo, Pedro e Tiago conduziam então como eles queriam a palavra de Jesus. A manipulação do discurso, a aplicabilidade então do que você tem que fazer, mediante o que a igreja quer que você assim o faça. E nós estamos vendo isso em 2024, um discurso tão antigo, tão sujo, tão mórbido, que se você pegar as passagens da própria Tanar do Velho Testamento, você vai ver que mulheres são esquartejadas. Mulheres que foram traídas dá o direito do homem esquartejar a mulher. E isso ainda então impera. Um discurso de que a mulher é obrigada a fazer algo pelo seu homem. A mulher não é obrigada a fazer nada por ninguém. A mulher é uma pessoa livre. Ela faz o que ela quiser dentro de uma sociedade que predetermina por ir e vir junto à Constituição, Código Civil e Penal. Ela tem a liberdade de fazer o que ela quiser. Ela tem a liberdade de se deitar com o homem que ela quiser. Ela tem a liberdade de amar quem ela realmente quer amar. E ter o direito de ser amada na mesma proporção que o homem tem o direito de ser amado. Nós vivemos em uma sociedade, não somente dentro desse púlpito imundo e sujo, mas também vivemos em uma sociedade red pill, uma sociedade doente, uma sociedade que ensina homens a terem relações sexuais com mulheres. A gente vê coach do amor. O cara vai lá e ensina o homem a como conquistar, seduzir a mulher para ter sexo e depois chuta a mulher. Nós objetificamos a mulher, nós objetificamos o sexo, nós transformamos o pênis em simplesmente um caçador de buracos. O homem esquece que ele nasceu de um ventre. O homem esquece que quem zelou e cuidou do seu nascimento até a sua maturidade foi sua própria mãe. Uma natureza feminina, uma natureza, então, de uma mulher que tem o amparo, zelo, o cuidado, a amamentação, a proteção de sua própria cria. Isso é visto na natureza e isso é visto também junto aos homens. Então nós, como homens, nós temos o respeito e dignidade junto à mulher.
O próprio budismo, e desbancando claramente esse discurso doente, o próprio budismo tem as dakinis. A dakini é a representação da mulher dentro da sociedade como uma autoridade, pois a mulher não somente dá a vida, ampara, mas ela gera novas consciências. Ela é capaz de colocar aqueles que se foram novamente no mundo. Então eu tenho o renascimento de Novo Padampa, um Padmasambhava, um Milarepa, qualquer outro filósofo dentro das escolas antigas do budismo, novamente voltando à vida graças a um útero materno. A mulher torna-se, então, a maior representação. Tanto que você vai ver as imagens, por exemplo, eu tenho uma imagem aqui de uma consciência budista, que a câmera não desligue, é uma mulher. Está aqui, ó. É a representação de uma mulher. Ali, uma representação de uma mulher. Por que uma mulher? Porque ela, sim, é a qual eu devo o meu respeito. Ela, sim, é aquela que me dá a possibilidade de existir, aquela que zela, cria, amamenta e gera, então, novas consciências ao mundo. Dentro de um discurso doente de uma pessoa como essa, que vai e prega o ódio contra uma mulher. O marido é um homem bom para a senhora, à noite a senhora tem que dar para ele. Cara, a senhora não tem que fazer merda nenhuma, a senhora tem que olhar para o marido e falar, cara, nós dois nos unimos dentro de um propósito comum, seja perante uma igreja ou qualquer um, pode ser simplesmente um comum acordo de morar juntos, e ambos temos responsabilidades por igual. A sua responsabilidade, eu vou trabalhar, você vai trabalhar, zelamos por uma casa, vamos ter uma casa, vamos equiparar então o bom senso entre como cuidar da casa, como arrumar a cama, como lavar a louça, como passar pano no chão. Eu adoro fazer isso, eu passo pano no chão aqui em casa. Eu acho legal pra caramba, passo aspirador, cuido do lar qual eu hoje estou. E é uma responsabilidade dos dois, inclusive filhos também é responsabilidade dos dois. No prédio que eu moro, tem um rapaz que tem uma criança aqui. Deve ter, sei lá, 4 anos, 5 aninhos a criança. Por aí, eu não sei. Idade de criança é uma coisa que eu não acerto. Mas beleza. Eu desci no elevador outro dia, a criança abriu um olhão pra mim. Tipo, caracoles, olha o tamanho desse cara, né? Tipo, eu sou pequenininho. Olha o tamanho dele. Primeira reação foi a mãe olhar e falar, dá oi pro tio. O que ele fez? Ele abriu um sorriso e piscou pra mim. A mãe olhou e falou, nossa, ele não faz isso com as pessoas. Ele não faz isso com estranhos. A criança ficou completamente sem graça quando me viu. Tá? E chorou depois porque eu saí, entendeu? Porque queria brincar, porque queria interagir, porque queria ver uma pessoa diferente. As responsabilidades dos dois. E depois eu vi o marido dela com a criança também, tá? Desci com um e subi com o outro no mesmo dia. É verdade, tá? E esse discurso de época medieval, ele não pode mais existir em 2024. Onde os direitos eles são equiparados, onde as necessidades são equiparadas. A mulher tem desejo, viu, homem? A mulher também tem suas vontades. A mulher tem os seus prazeres e você tem que atender esses prazeres, tem que atender também as suas necessidades. Pois não é uma questão de responsabilidade, é uma questão de amor, é uma questão de cumplicidade, é uma questão de demonstrar o quanto aquela pessoa é importante para você. Não existe como um acordo dentro do sexo. O que existe é o quanto realmente eu vou demonstrar quanto eu amo você e quanto eu vou receber do seu amor. Quando o amor se esvaire, não tem sexo que perdure. Quando o amor e as responsabilidades se vão, o sexo não garante. Sexo é ótimo, é natural, é do começo, pois ele transmuta-se então dentro de um ato amoroso. Um ato de compaixão, um ato de entrega, um ato de honrar o corpo de uma mulher que está lhe dando a responsabilidade de dar prazer a ela, seu animal. Cara, é sério, quando eu vejo os caras fazendo aqueles pua, sei lá o quê, eu acho isso nojento. Veja, a mulher, ela escolhe o homem para qual ela vai se entregar. É da minha responsabilidade conduzi-la dentro do prazer que ela está me concedendo. É uma dança. O ato amoroso torna-se um evento como uma dança. Não é uma dança do acasalamento, mas quanto você realmente vai honrar e respeitar o corpo de uma mulher que ela está, então, entregue a você. Os homens se tornam meros procriadores de enfiar o pipi na mulher, depois de, sei lá quanto tempo faz ali o shake, acabou, tchau, até logo, beijo, fui. Cara, é sério, esse ato mecânico não gera prazer à mulher, nem vontade da mulher te ver de novo. A mulher, ela espera mais.
Ela não quer o ato de penetração. A mulher, ela quer responsabilidade, ela quer amor, ela quer carinho, ela quer realmente se sentir segura durante a entrega. E não um discurso como esse, de que a mulher tem por obrigação ficar esperando o cara com as pernas abertas. Não tem obrigação nenhuma. E eu acho, infelizmente, tá aqui, ó. O Guga Noblar fala, mulher inventa dor de cabeça. Se seu marido é bom, você tem que dar para ele. Não fique com vergonha. Deus quer que você dê. Olha o papo do pastor. O cara acha que a mulher é um acessório para dar prazer para o homem. O cara é o pastor da igreja bola roxa. Bola roxa, leia-se, né? O macho alfa. Lixo. Não é uma questão de ser lixo. É uma questão de um cara que ele tem um viés doentio, não sabe ler os manuscritos sagrados, não sabe entender, não sabe ressignificar para os dias de hoje. Então, daqui a pouco, esses caras vão estar falando que a mulher tem que ser violentada, tem que ser esquartejada, porque estava assim no Velho Testamento. E vão questionar a lei. Veja, tem pastor, infelizmente a sua existência ainda está condicionada nos dias de hoje, que vem a público e diz que ele está acima da lei, porque quem o julga é Deus e não a lei dos homens. Então, uma igreja que se coloca acima do Estado e do poder do Estado, para mim, ela está mensurando forças com as demais religiões, com os princípios básicos da existência do próprio ser humano e com as leis do meu Estado. Então ele se coloca acima. Então ele acha que ele pode violar o direito de ir e vir de todas as pessoas, ele pode imputar crime às pessoas, ele pode fazer o que ele quer e manipular as pessoas, porque assim ele o faz, e ele não é punido pelo Estado. Por quê? Porque ele usa condicional da religião. Vocês percebem que nós vivemos em um país onde o Estado não é laico? Onde o Estado ele perde força perante a igreja? Onde PMs vão a um culto, ao invés de estar fazendo ronda, ao invés de estar ajudando pessoas da periferia, ao invés de estar ajudando pessoas de bem a sair de suas faculdades, acompanhando em segurança ali, fazendo toda uma proteção junto, aqueles que trabalham à noite, estudam à noite e que estão à mercê de perigos, mulheres que ficam ali em pontos de ônibus vulneráveis a qualquer estuprador, estão num culto. Todos ali, o batalhão inteiro estava participando de uma igreja evangélica. Mas vem cá, é o Estado, então, submisso à igreja? Eu sempre falei e sempre vou falar. O Estado não é e nunca será laico. Não é. O Estado, ele se curva perante a igreja, com uma bancada evangélica, com ditames desse tipo, e o cara está impune. Cadê o Ministério Público para mandar esse cara para cadeia? Cadê o Ministério Público para chegar pro cara e falar, você está falando isso para quantas pessoas? 100, 200, 300 pessoas aqui? Classes baixas, pessoas que realmente são de classe baixa. Sabe que a mulher ela é espancada por um homem que escuta um discurso desse? Então você vê o casal de classe mais baixa vai na igreja, o cara espanca a mulher em casa e fala, você está apanhando em nome de Deus. Se você me dedurar, falar e tudo mais, eu vou contar pro pastor. E aí ela fica quieta. Ela apanha em nome de Deus. Ela apanha em nome de Deus. É isso que vocês querem? É isso que vocês chamam de religião? É isso que realmente acalenta o coração de vocês? Quando vocês estão precisando de Deus? Quando vocês precisam de uma palavra, vocês vão até uma igreja que tem esse discurso? Em 2024, isso daqui não pode mais existir. Em 2024, uma pessoa como essa tinha que estar atrás das grades e a sua igreja tinha que ser demolida. Por quê? Para que nenhum pastor faça o mesmo discurso nesse púlpito. Essa igreja torna-se manchada pelo seu discurso. Essa igreja, então, passa a perder forças, onde outras vão ter que aprender a corrigir o seu discurso proselitista e fazer, então, realmente um discurso em que, em 2024, os direitos sejam iguais. Pregar realmente a palavra de Jesus e não trazer o Velho Testamento como um fator único, condicional, dizendo, cara, é isso ou não? Ou você aceita o que está no Velho Testamento, dizendo que a mulher é obrigada a ser submissa ao homem e ter relações sempre quando ele quiser, ou você está violando Deus. E é engraçado, porque se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e se eu bato, agrido ou violento a imagem e semelhança de Deus, você acha que Deus está ficando contente comigo ou não? Você acha que se eu
violentar aquela que seria a imagem de Deus junto à minha pessoa, eu não estaria violando o princípio de Deus? Vocês percebem como tudo gera controvérsia? Como é fácil acabar com o discurso desses caras? Vocês percebem que basta você ler meia dúzia de livros e você consegue exatamente quebrar esse proselitismo doente, e você mesmo sobe no púlpito e você fala quem realmente foi Jesus e qual seria a mensagem de Jesus do amai-vos uns aos outros? Porque isso daqui não é amor a um aos outros, isso aqui é violência de um contra o outro. Pensa nisso, tá bom? Eu sinto pela existência desse rapaz, eu sinto por ele estar num púlpito pregando, e eu sinto por aqueles que aplaudem essa idiotice, porque isso daqui não é um discurso real de uma igreja que estaria preocupada, então, junto com a sua comunidade. Provavelmente ele está agindo em causa própria. Bom, é isso. Quero agradecer a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto a doenças físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com. Não sei o que é isso. Está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai abrir a abinha, está lá, limpeza de casas. É só jogar no seu e-mail e mandar. Por favor, eu preciso de ajuda para um tratamento da enfermidade tal ou limpar a minha casa tal. Tem uma pessoa que vai lhe atender, tá bom? E ali vocês vão receber todas as devidas informações e os respectivos valores, sim, eu cobro. Por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, Seja Membro e Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo. Basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas e vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou mesmo no nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.